Então, meu nome é Paola, tá? Eu sou coordenadora de marketing e expansão de franquias da Ideal. E hoje a nossa vídeo é sobre marketing e vendas e o tema é etapas estratégicas em publicidade e vendas. Eu vou falar sobre prospecção, que é uma das etapas mais difíceis da venda, mas se faz muito necessária para o andamento do negócio. Ela é primordial em qualquer empresa. Afinal de contas, é através desse processo que você vai investigar os leads, vai tentar se conectar com eles, com o objetivo de qualificá-los e, ao final, se fizer sentido, vender a sua solução para eles. Para cada lead, deve ser determinado o seu provável valor, ou seja, deve ser comprovado que ele tem fit para adquirir a sua solução. Ou seja, para o cliente não entrar na sua métrica de clientes e receitas perdidas. Por isso, um processo de prospecção de clientes eficiente é algo vital para que qualquer empresa sobreviva. Se não existe venda, a empresa não está entregando o seu valor e ela não vai estar gerando receita, perdendo então todo o seu propósito de existência. A prospecção é um trabalho árduo, duro, né? Quem trabalha com venda sabe disso, e simplesmente não há como conquistar novos clientes em negócios B2B sem sujar as mãos. Como eu disse, essa é a etapa do processo de vendas que demanda mais energia e tempo. Prospectando um nicho. A maioria das empresas que estão começando acredita que prospectar um lead é prospectar a todos. Quem vende de tudo para todo mundo não vai se especializar em nada. Além da possibilidade de gerar insatisfação ao seu cliente, se corre o risco de perder muitas vendas. Então, focar em um nicho de mercado é a primeira etapa de uma prospecção bem-sucedida, de um crescimento saudável a médio e longo prazo. Os clientes, eles não compram produtos, eles compram satisfação, compram experiência. Então, tendo isso em mente, a gente tem que identificar qual produto que pode sanar a dor de um nicho de mercado e como se pode se destacar da tão temida concorrência. E qual é o perfil de um cliente ideal? Como que a gente vai saber? O perfil de um cliente ideal, conhecido também como ICP, Ideal Customer Profile, é um detalhamento das empresas em que a sua solução tem que ter condição de entregar o maior valor para esse cliente. O ICP é imprescindível na sua estratégia de prospecção, pois as empresas que estiverem dentro do ICP irão retornar a maior receita, por pagarem tickets maiores e permanecerem por mais tempos com os seus clientes. E além disso, o famoso boca a boca deixa uma boa impressão de solução no mercado e isso atrai novos clientes. Para fazer uma boa qualificação de cliente, é preciso descobrir o perfil do cliente ideal, montar uma boa lista de oportunidades e fazer as perguntas certas. O mais importante disso tudo é entender que a mentalidade para qualificar vale a pena insistir no cliente. É muito comum os vendedores desistirem rapidamente, os clientes fazerem 2, 3 tentativas antes de nunca mais falar com o lead. Então, normalmente existem 2 jeitos de encarar a prospecção. Processar leads como em uma máquina de triturar alimentos. Eu pego o lead, executo algumas atividades. Se ele ou ela não me atender, eu faço mais algumas perguntas e marco lá, qualificado ou não qualificado. Se ele não respondeu aos meus contatos, na sequência eu assinalo que eu não consegui contato e sigo adiante, eu não entro mais em contato com aquele lead. Então, buscar oportunidades. Se o diretor de uma empresa, ele não está me respondendo, não me dá retorno dos meus contatos, por que eu não tento um gerente? Por que eu não tento uma ponte até chegar a esse diretor? Porque se alguém buscou ajuda, entrou em contato com a minha empresa, pode haver alguma oportunidade sim. Pensar dessa forma aumenta as chances de a gente conseguir melhores oportunidades. Eu tenho aqui algumas dicas para fazer prospecção ao telefone, que é a maneira mais difícil, porém mais eficaz de conseguir clientes.
Fazer uma lista de clientes. Para ficar mais fácil essa lista, o que a gente pode fazer? Podemos escolher 3 dos nossos melhores clientes e analisar quais as características que eles têm em comum. Se são do mesmo nicho, se tem o mesmo faturamento, se são do mesmo segmento, se é pequena, média, grande empresa. Depois disso, conhecer o trabalho desses clientes, tá? Dessas pessoas. O que essas pessoas fazem? Para quem que eu vou ligar? Para qual setor? Quem decide sobre qual produto, sobre o que eu vou oferecer? Eu tenho que imaginar, que supor essa situação. Para quem eu vou ligar? Você tem que entender do negócio do cliente, eu tenho que saber do negócio dele para eu conseguir oferecer uma solução para ele. Faça perguntas sobre o trabalho desse cliente. De que parte ele cuida? Como é que está o andamento do setor? Afinal de contas, eu estou querendo vender algo que melhore a vida desse cliente. Um exemplo. Boa tarde, Paola. Me diz qual o problema que tu tá tendo hoje para prospectar clientes. Eu não ligo oferecendo, olha, eu quero te vender um sistema para prospectar clientes. Não. Primeiro, eu tento saber a dor dele. Praticar, praticar, praticar. Eu já defini a minha lista de prospecção, já defini os meus clientes, então eu vou ligar. O que é preciso? Fazer teatro com os colegas, ensaiar, né, pode ser o seu superior, treinar uma venda. Então, não ser amador de ligar para esse cliente sem treinar. Ainda mais clientes B2B, eles têm muito conhecimento, né? Eles não aceitam uma ligação amadora, não perdem tempo. Integrar com o marketing, uma parte bem importante. Eu já tenho para quem ligar, né? Então, eu já sei, bem provável, que esse cliente vai me pedir um material para analisar. Então me manda um material, deixa eu dar uma olhada que eu te retorno. Surpreende esse cliente. Pode enviar um case de sucesso, um cliente como referência que você já tem, ou um vídeo de você mesmo detalhando os produtos, explicando o seu serviço. Isso traz mais confiança e credibilidade. Liga para quem te conhece. Por quê? Porque isso motiva o vendedor, porque o primeiro contato que ele vai ter com alguém, essa pessoa vai aceitar conversar com ele, vai escutar ele. Isso já dá um ânimo, já dá um entusiasmo e vai praticando até pegar o jeito do negócio. Identificar os decisores antes de ligar. Tá? Eu já defini a minha lista, mas quem é que decide sobre essa compra? Por exemplo, se eu vendo sistemas, tenho que falar com o pessoal da TI. O pessoal da TI vai dizer sim, é útil, não é útil. Então, após, a gente passa a falar com o financeiro. Porque quem vai utilizar o serviço já deu o aval. Já ligar, sabendo nomes. Eu falei com o pessoal lá, com o João da TI, um exemplo. E o João aprovou. E eu pergunto, João, com quem eu falo para resolver, terminar essa venda, né? Fala com o Maurício. Eu já ligo pedindo para falar com o Maurício, porque falar o nome das pessoas cria confiança, isso aproxima, eu já vou direto à pessoa. Uma questão, quais são os decisores que influenciam nessa negociação? Qual é a meta da ligação? O que eu defini? O que eu quero com essa meta? O que eu quero é um comprometimento. Mas qual comprometimento? Eu quero um comprometimento do cliente falar do chefe dele, falar para o chefe dele de mim, né? De me apresentar para o chefe dele, de agendar uma demonstração, de ele ver um case de sucesso, dele assistir uma live, uma webinar. Qual comprometimento eu quero, né? Qual o objetivo, qual a meta dessa ligação? Isso eu preciso também estabelecer. Ter um script. Assim, tendo um script, eu sei em qual etapa da prospecção eu estou. Eu posso ir, voltar durante essa venda com esse cliente sem me perder, tá? Durante esse trajeto. E bem importante, fazer parecer natural. Tem que parecer natural, tá? Porque tem que parecer que vocês já são amigos há muito tempo. Não pode parecer que você ainda não conhece o cliente. Fazer a ligação de pé. Eu até pensei em levantar aqui quando eu falei dessa parte, mas daí não vai ficar legal, porque aí vai voltar, a câmera vai me perder. Mas por quê? Porque a voz sai melhor, né? A gente estufa o peito para falar com o cliente, dá para andar para lá e para cá, a voz sai mais firme, mais confiante, eu crio mais impacto durante essa prospecção, tá? E depois de tudo isso, o que é muito importante, tá?
o tempo de resposta quando eu prospectar esse cliente. Isso é um elemento que colabora muito para a taxa de conexão, para a taxa de conversão. É a velocidade dos contatos. Se ele demonstrou interesse, se ele baixou um material do meu site, se ele solicitou um contato ou abriu o meu e-mail de prospecção, as chances de conseguir falar com ele e avançar no processo são muito maiores. Se o retorno é feito rapidamente, pois ele ainda está com a informação fresquinha na cabeça, já dedicou um tempo àquilo, já está pensando como usar o produto ou serviço, né? Então, tem um estudo que revela que 25% das ligações significativas ocorrem quando o contato é feito em até 3 minutos após a abertura de um e-mail, e esse percentual cai para 8% quando a ligação é feita entre 10 e 24 horas após. Então, a gente tem que ter em mente que a prospecção de clientes é apenas um ponto de partida para essa jornada comercial que a gente tem todos os dias. E dependendo da abordagem e das particularidades do negócio, o caminho pode ser longo ou curto, chegando bem num funilzinho lá, que depende todo de um processo que a gente vai trabalhar. Então, por isso que quando a gente perceber que o cliente realmente demonstrou interesse naquilo que a gente está oferecendo, a gente tem que logo garantir o próximo agendamento, tá? O próximo contato com esse cliente. Então, não percam oportunidades. Prospectar não é fácil, mas uma empresa não sobrevive sem. Então, agora eu vou passar para minha colega Jaque. Ela vai falar sobre alguns casos que ela vive, ela vai falar sobre um case que ela viveu. Eu hoje vou pontuar algumas vantagens de ter uma assessoria financeira na sua empresa por uma Factor. Cobrança com acompanhamento é um dos pontos. O que é uma cobrança com acompanhamento? A gente, tendo essa assessoria de uma Factor fazendo a cobrança, você evita do cliente ter essa indisposição do empresário com o cliente dele. Nós fizemos esse trabalho. Então, no momento que tu está fazendo a cobrança, tu está cobrando de uma forma que não passe para o cliente que ele está sendo cobrado, e sim que talvez ele tenha esquecido de pagar. Então, o empresário não tendo essa assessoria, ele não vai ter essa indisposição com o cliente. E sobra mais tempo, porque ele fica mais tranquilo para focar na sua atividade. Sistema próprio de consulta seria a nossa segunda, tendo segurança na hora de fazer a venda, por ter uma análise de crédito. No próprio sistema, você terá uma análise de crédito, você poderá fazer essa consulta no sistema. Com o sistema, você emite o boleto na hora para o seu cliente. Então, o seu cliente leva para casa já o boleto naquele momento. Quarta, você transforma a venda a prazo em venda à vista. Faz um capital de giro, sem precisar fazer um empréstimo. A conta já está paga com a venda dos recebíveis. Quinta, atendimento personalizado. Numa Factor, o cliente tem um atendimento personalizado. Ele não é mais um. Ele é o João Paulo da Silva. Não é mais um para nós. Ele é o cliente. Então, isso é o que nós podemos hoje com uma assessoria financeira. No momento que o empresário tem essa assessoria, ele tem todas essas... Eu hoje só pincelei algumas vantagens, que teriam N vantagens, mas hoje eu pincelei algumas dessas, e o restante a gente pode até passar numa próxima, mas hoje seriam essas. Sou Márcio Maier, publicitário, estudo MBA em Gestão e Inovação. Bem, aproveitando um pouco a questão do gancho em vendas, tem algo que é muito utilizado em algumas corporações para incentivar a equipe de vendas, chamado de gamificação. A gamificação ela é um jogo, é um game, como se diz, porque quem é que não gosta de competitividade, né? As pessoas são competitivas. As pessoas tentam medir essa competitividade uma com a outra, né? Então, a gamificação é uma estratégia justamente para incentivar a venda entre a equipe, pontuando os resultados dentro de um mês, dando a premiação conforme a pontuação. Outra estratégia interessante também relacionada aí nas vendas, utilizada principalmente em redes varejistas, a gente utiliza muito a questão de meta, e as redes varejistas usam também a questão de sobremeta, porque tem um fato curioso aí na venda,
Digamos assim que a gente chega lá no dia 25 do mês. O melhor vendedor da loja, ele já atingiu a meta. Ou ele vai ajudar o colega dele a atingir a meta, né? Deslocando a questão venda para o colega, ou ele vai simplesmente cruzar os braços. Mas aí, se tu tiver uma estratégia de sobremeta, ele vai tentar chegar nessa sobremeta, porque ele ainda tem 5 ou 6 dias para fechar o mês. Né? São pequenas estratégias que ajudam na questão da alavancagem da venda. E entrando então na pauta, que entra justamente nessa questão da minha expertise, que é a publicidade. A gente sabe que publicidade, antes de tudo, significa tornar público, dar visibilidade. A publicidade é uma questão, às vezes, até pré-venda. Antes de entrar o vendedor, o publicitário faz um trabalho minucioso para apresentar o produto para o seu nicho de mercado. Né? E a publicidade não é só arte, ela envolve algumas questões como conhecer profundamente o produto, conhecer profundamente o cliente, conhecer profundamente o mercado e conhecer principalmente a escrita. Ele precisa dominar muito bem a escrita, o publicitário precisa ser praticamente um poeta, né? Saber jogar com as palavras. E a publicidade envolve grandes coisas como persona do negócio. Qual o conteúdo que o teu público consome? Pense em inserir o teu público nesse contexto para alinhar estrategicamente a tua comunicação com o teu público-alvo. 2, benefícios do produto. Ele resolve as dores do meu cliente ou ele supera expectativas? Isso são coisas que a gente precisa pensar quando a gente vai construindo o produto. 3, textualidade. A linha de comunicação clara e objetiva com o público que você definiu na etapa anterior tem que saber jogar com as palavras. Imagem, item 4. Para uma campanha de Páscoa, por exemplo, se o teu público é jovem, a foto de um coelho tradicional ele não vai funcionar, porque ele não vai conversar com o teu público jovem. Ele vai conversar, de repente, com o público, por exemplo, aposentado e pensionista. Tem que saber classificar essa estratégia na tua linha de comunicação. E outra questão interessante, citando o quinto, são os meios. O que funciona, às vezes, em mídia tradicional, não funciona em redes sociais. Aí está também uma questão de alinhamento de comunicação, porque aquilo que tu vai comunicar, por exemplo, numa TV aberta, tu não vai usar a mesma linha de comunicação numa rede social. E a sua persuasão, ela é eficaz, né? Então, o publicitário, ele também precisa ser um vendedor, pois ele precisa vender uma ideia, ele precisa vender um conceito, e precisa, antes de tudo, entender a arte de encantar e atrair. Descubra se a sua empresa possui alguém com um perfil de publicitário raiz. Tu vai observar que o publicitário raiz é aquela pessoa que tem ideias mirabolantes, assim, mesclada a outras ideias e que faz propaganda até nos comentários mais simples entre os colegas. Esse é o publicitário raiz e às vezes é um perfil de profissional que falta muito no mercado. As etapas de uma campanha de sucesso. Antes de tudo, a gente precisa estruturar um briefing. Um briefing ele é um estudo, ele é literalmente um estudo de mercado, é um estudo de produto e é um estudo de persona do teu negócio. Porque tu precisa saber se posicionar através do briefing. A questão de estudar mercado, tu precisa estudar também o teu concorrente. Saber que tipo de ação que ele faz, quais são as linhas de comunicação que ele trabalha. E a partir daí tu faz uma análise detalhada do teu concorrente e aí tu tenta melhorar as etapas da tua comunicação para melhorar a questão da eficácia. A segunda etapa dentro do planejamento de campanha, tu trabalha uma rede semântica, que é um jogo de palavras, que é literalmente você definir uma palavra-chave e escrever palavras, até você criar uma rede semântica, que é um jogo de palavras, e a partir desse jogo de palavras você vai fazer a construção do seu texto. Brainstorm, é interessante o publicitário também sentar com a equipe, a pessoa que está lá na linha de frente, a pessoa que trabalha com o desenvolvimento do produto, fazer pesquisa de mercado, entender o cliente, fazer um jogo de ideias e reunir isso num relatório. E a etapa seguinte, a gente trabalha a questão do texto criativo. Como já tinha falado anteriormente, é praticamente ser um poeta com as palavras. Porque a questão texto é uma das questões mais importantes dentro de toda uma campanha. E trabalhar aliada a isso também é a imagem perfeita. A imagem perfeita é a questão do casamento entre imagem, cor, texto e fonte. Fonte a gente fala as letras, né? Estilos de letras. Não misturar muitos estilos de letras. E tudo isso tem que estar casado com a tua persona, que é o teu público-alvo. Então, e temos a questão canal, que é o meio correto para a difusão da sua ideia. Então, o publicitário é o cara que precisa trabalhar a questão do engajamento visual. Ele precisa, antes de tudo, despertar sensações. Se ele não consegue despertar sensações através de uma campanha, ele vai dar trabalho dobrado para o vendedor na etapa seguinte.
Ele precisa estar muito atento ao mercado e a cliente. E aí a gente para e analisa, seria um publicitário um cupido? Porque ele precisa chegar no coração do cliente, ele precisa conquistar o cliente antes de tudo. Eis que aí entra a questão, que nem a Paola falou antes, B2B ou B2C. Agora nós temos o H2H, que é Human to Humans, que é a questão da humanização das marcas. Trabalhar a humanização das marcas em redes sociais é engajar o teu cliente a longo e médio prazo, né? Que provavelmente vai gerar excelentes vendas futuras. Agradeço a presença de todos e todas as quartas-feiras estaremos aí com a nossa live pelo Business Talk. Agradeço a todos aí, uma boa noite.